Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar da comunidade Terra Firmeza. Vim aqui ser mais um, assistindo os vídeos, curtindo, dando like, dando opinião, dando sugestões, como um monte de gente que faz aí, que eu sempre agradeço. E hoje eu recomendo Better Dystopia do Monster Magnet, o disco novo do Monster Magnet. E é um disco novo, que é novo, mas não é novo. Deixa eu explicar por que ele não é novo. Ele, na verdade, ele é um disco de covers, né? Mas são covers tão obscuros de bandas que você ouve e assim, você tem que conhecer muita banda de stoner, muito lado B, assim. Tem cover do Hawkind, que era a banda do Lemmy, tem do Pentagram, tem música do Dust, tem, por exemplo, aqui do Dust, do Hawkind. Só banda assim que quase ninguém conhece. Qual foi a minha sensação? O começo do disco é ele falando, como se ele estivesse falando numa rádio das influências dele, de bandas dos anos 60. Não é o disco que eu mais gostei do Monster Magnet. Eu acho assim que eles escolheram músicas muito parecidas uma com as outras. Você vai entender de onde vem aquela coisa daquela ideia do riff de guitarra que o Monster Magnet tem muitas coisas. Só que o Monster Magnet, ele é uma banda muito mais complexa do que é esse disco. Então eu achei que esse disco Better Dystopia, apesar dele ser muito legal, ele tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tem 13 músicas, uma é com uma música bônus, né? Ele me dá uma sensação de repetição, assim. Porém, Monster Magnet é uma banda magnífica. Então eu vim aqui para recomendar o Better Dystopia, mas também para recomendar o Monster Magnet. Então eu recomendo Monster Magnet, uma banda assim magnífica que eu conheci via MTV, no Fúria Metal com o Gastão Moreira, né? O Regis Tadeu, por exemplo, nos 10 discos que ele destacou de 2021, esse disco é de 2021, ele destacou esse como sendo um dos discos mais legais. Eu gostei demais dele. Por exemplo, o Regis não colocou o do Rob Zombie. Eu acho que o disco do Rob Zombie foi mais legal que esse. Mas depois que eu não sabia que ele era um disco de covers, e aí o Regis colocou assim coisas obscurantíssimas assim. O que faltou para mim nesse disco do que eu espero no disco do Monster Magnet? Então eu entendi nesse disco do Better Dystopia de onde vem as influências do Monster Magnet, de onde vem aquela riferama que eles fazem. Porém, o Monster Magnet ele é conhecido como uma banda de stoner e dentro do stoner de um subgênero chamado Space Rock. O que é o Space Rock? Eles são de Red Bank, de New Jersey. Da formação original você tem só o Dave Wyndorf, tá? O Dave Wyndorf figuraça, assim, vocalista, ele também toca guitarra, mas o lance dele é ser vocalista. Ele tem uma voz muito característica, um visual, ele lembra muito o vocalista do Steppenwolf, tá? Se você olhar, se você der uma pesquisada no Steppenwolf, na época áurea, assim, você vai perceber que o Dave Wyndorf dá uma emulada assim no vocalista do Steppenwolf. O visual, o estilo da barba. Qual é o problema do Dave Wyndorf? Ele é viciadaço em heroína, então o Monster Magnet ele dá umas variadas assim na carreira conforme a situação dele com as drogas se desenrola assim. Tá? O Monster Magnet ele foi formado em 1989. Aqui no Brasil ele fez muito sucesso. Ele tinha um clipe que era um Medicine, que é logo do primeiro disco. Então o primeiro disco deles é ele vai ter 2 EPs, 90 e 91. Tá? Em 90 ele vai ter o EP Monster Magnet.
91 ele vai ter o 25 Tab, que é um EP muito louco, ele tem duas, depois tem essa 25 Tab, que é uma brisa sem fim. Aí tem o primeiro disco deles, o Spine of God, que é maravilhoso, que vai ter essa Medicine. Em 93 eles lançam Super Judge. Em 95, para mim, a obra-prima do Monster Magnet, e aí é considerada a fase de ouro do Monster Magnet. Vai lançar o Dopes to Infinity, que vai ratificar essa ideia do Monster Magnet de uma banda de space rock. Cara, qual é a brisa do Monster Magnet? É imaginar que você tem uma nave espacial que é um carro antigo, um Chevrolet dos anos 50, você tá muito louco, e você tá muito louco ouvindo um som viajando pelas estrelas. Seria tipo um surfista prateado, psicodélico, assim, muito doido. Seria essa grande referência, você entender o que é o space rock. E aí é legal nas timbragens, então a voz do Stephen Windorf, do Stephen Windorf é muito legal, ele usa muito a técnica de gritar, da terapia do grito, de gritar no meio das músicas, mas não é um grito estriônico, ele compõe na música. No Dopes to Infinity, por exemplo, tem uma música aqui, a última, ela é guitarra e um carro acelerando. Meu, dá um efeito muito louco assim. Aí eles vão lançar o Power Trip, que é maravilhoso. Aliás, eu e a Laís, a gente tem tatuado uma frase aqui do Power Trip. The gods told me to relax. Os deuses me disseram. A música fala assim: I don't wanna work another day in my life. The gods told me to relax. Ou seja, eu não quero trabalhar mais um dia da minha vida, eu quero curtir. E o Monster Magnet, as letras são muito interessantes. Eles falam muito dessa coisa espacial, de viver, mas eles têm momentos extremamente obscuros, né? De você se olhar no espelho e não reconhecer quem você é e tentar entender o que você está fazendo aqui, e você tem esse momento de liberdade, assim, de viver a vida intensamente, de ser um carpe diem muito louco, de curtir o sexo, drogas e rock and roll, assim. Então é uma banda muito interessante. Do Power Trip, ele vai ter o God Says No, o Power Trip 98, God Says No em 2000, magnífico. Aí ele vai lançar um outro EP em 2001, que chama Love Monster, vai sair a coletânea, e aí o Monster Magnet vai entrar, a partir de 2004, numa coisa menos conceitual e numa levada mais comercial. Vejam os clipes do Monster Magnet, eles são muito legais. No Dopes to Infinity tem o Teenage Warhead Boy, que eles estão viajando, eles estão cada um no seu planeta, passando mal, assim, meio uma coisa meio Pequeno Príncipe bizarro, assim, rock and roll no extremo, que tem esse, no final eles estão indo assim, nessa música ele fala assim: I was born and raised in Venus, eu nasci e cresci em Vênus, ou seja, eu sou do amor, é uma coisa meio um hippie assim, mas é um hippie do século XXI, antes de ser o século XXI, então é um pré-século XXI, assim. Monolith Baby, tem Monolith Baby é muito legal, See You in Hell, Power Trip, e aí eles entram num lance de querer tem Space Lord, por exemplo. Eles começam a entrar numa pegada que o Dave Windorf falava, tem até um DVD da MTV que ele fala assim, que o rock perdeu essa ostentação que o rap tem. Então ele começa a pegar algumas coisas dos elementos do rap nos vídeos, e aí ele acabou sendo mal interpretado na comunidade rock, e aí a galera meio que deu um gelo no Monster Magnet. Mas Monster Magnet é uma banda magnífica, e é legal a multiplicidade de texturas, que é o que faltou no Better Dystopia. Então, por exemplo, eles usam cítara, eles usam bongô, então você tem assim, um puta de um rockão. Tem uma música que chama Kiss the Scorpion, deles, que é maravilhosa, que tem uma coisa meio lounge, meio anos 60, eles usam, tem hora que eles usam os teclados, tem uma música que chama Dead Christmas, que eles usam os tecladinhos, assim, é muito louco. No Monster Magnet você pode esperar qualquer coisa vindo deles. Quando você vira um fã do Monster Magnet, você espera desde um rock muito potente até viagens, assim, músicas acústicas, músicas com texturas
com cítara, meu, é muito doido. Tem uma música que se chama Cage Around the Sun, que eles fazem um movimento de... Então, eles estão falando de um eclipse, então, e é uma pessoa, então ele fala assim, você construiu uma cela em volta do Sol, e aí ele faz um movimento na música sinestésico do eclipse acontecendo, nesse esquema do grito do David Windorf, é muito, muito, muito bom. Eles ficaram um tempo sem lançar discos, aí eles lançaram em 2007 o Four Way Diablo, que é muito legal, na época eu achei legal, então, aí só que você começa a ter assim, do Monolithic Baby para frente, você começa a perceber o Monster Magnet com uma preocupação muito mais comercial do que artística, né? Então fazer músicas para tocar na rádio mesmo, para ganhar uma grana, e continua isso no Four Way Diablo. Só que você percebe que eles meio que vão se cansando. Do Monster Magnet, o guitarrista deles original, ele formou o Atomic Beatworks, que trocou inclusive aqui no Brasil. Aí em 2010 eles lançaram o Mastermind, que é muito legal, muita gente não gostou na época, mas eu acho um puta de um disco, mantenha... O que acontece? O Monster Magnet começa a fazer música do Monster Magnet, então tem a brisa, tem a música mais viagem, tem... aí eles ficaram um bom tempo sem gravar, em 2013 eles lançaram o Last Patrol, e aí eles fizeram uma coisa muito louca. Em 2014 eles lançaram um disco que chama Milking the Stars, que é Reimagination Last Patrol, ou seja, eles regravaram o Last Patrol e pegaram um monte de música e fizeram versões completamente diferentes delas. E aí eles fizeram a mesma coisa com o Mastermind, que eles lançaram em 2015 um EP que chama Cobras and Fire. E o que eles fazem no Cobras and Fire? Eles pegaram um monte de música do Mastermind e refizeram. Tem uma música que chama Gods and Punk no Mastermind, que ela é bem comercialzona, que é só um... Meu, uma música mó simplesona. E eles fizeram uma versão mais lenta dela, ficou muito louco, muito legal. Em 2018 eles lançaram o Mindfucker, que é um disco legal, mas é o que eu falei, ele já não é mais... Desde o Four Way Diablo, o Monster Magnet perde um pouco da magia deles, você entendeu? Sempre com o David Windorf mandando na banda, pensando, ele é o único membro que está desde o começo, mas o David Windorf já está com 60 anos, cara, é muito louco você imaginar um cara fazer esse tipo de música. Então a única coisa que eu fiquei sentindo no Better Dystopia é isso, faltou um pouco dessa paleta mais ampla que o Monster Magnet tem nos discos, ou seja, você tem os rockões lá, músicas muito gostosas de ouvir comercialmente, meio que assim, é uma banda de rock and roll, ele não é heavy metal, você não vai ter riff, ele é uma banda de rock and roll, mas um stoner rock, de grandes canções, músicas relativamente... Meu, não é pesado no sentido de... É uma banda de... É um rock muito legal de ouvir. Um puta de um rockão de respeito. Com umas viagens no meio, umas músicas lentas, umas pirações, assim. Monster Magnet, se você ouvir, dependendo do momento que você ouvir, as músicas mais sombrias, mais introspectivas dele, meu, é muito intenso, assim. É uma experiência muito legal. Então, eu recomendo Monster Magnet e recomendo o Better Dystopia porque é um disco interessante. É interessante porque você vai ver um monte de banda que você quase nunca ouviu, ou que pouca gente conhece. Eu falei, o Hawkeye do Leme, o Pentagram, o Dust, o Mountain, tem cover no Mountain. Então assim, é bem legal, vale a pena dar uma conferida lá. Mas principalmente na discografia do Monster Magnet, se você pegar do Spine of God até o Monolith, é o auge, assim, o Monster Magnet na sua melhor forma, assim, ouvi muito Monster Magnet com o João, a gente curtia demais, a gente entrou numa pira de ouvir stoner rock, assim, então era Monster Magnet, Caius, Spiritual Beggars, Alabama Thunder Pussy, Nebula, Terra Firma, que dá o nome aqui pro canal, né? Black Label Society, que ajuda a compor o nome. Mas, pra mim, dessas bandas, a banda que eu mais admiro, mais me surpreende, até hoje eu ouço, eu tenho ouvido com a Laís, que não ouviu na época, né?
E assim, ela olha e fala, puta, a voz desse cara é legal pra caramba, assim. E é legal porque você identifica, ele tem uma coisa que é muito importante na música. Depois que você se acostuma com o Monster Magnet, você bate o ouvido numa música, você ouve a voz dele e fala, pô, é o cara do Monster Magnet. E isso é muito legal. A Gabi tava ouvindo, ela viu a tatuagem, falou, você e a tia tem a mesma tatuagem. Aí eu tava explicando o que que era, a brisa, e ela tem ouvido esses dias que ela tá aqui, o Monster Magnet, ela tem curtido. Você falou, pô, legal essa banda, hein, tia? Ela tá ouvindo, é legal que ela tá na fase Seattle, assim. E o Monster Magnet, ele é dessa época do Seattle. Na verdade, ele foi uma banda de rock que estava naquela época, que estava sendo contestada por esse movimento, segundo a imprensa, e que teve uma característica própria, mas que em função de loucura, de opções de doideiras e tudo mais, acabou se perdendo nesse caminho. Tem uma turnê do Monster Magnet com Marilyn Manson na época do... Quem abriu os shows dos Estados Unidos da turnê do Antichrist Superstar era o Monster Magnet. Mano, eu tenho um show pirata do Monster Magnet e do Marilyn Manson dessa turnê que é loucura total. Aparece um pouco no vídeo do Marilyn Manson, algumas vezes queimando a bandeira dos Estados Unidos, eles muito loucos, eles tomavam heroína e ficava muito louco lá. E o Dave Wyndorf, ele era vizinho do Twig, então eles tipo enchiam a cara, entravam no carro do Twig e ia no Space Lord, o Twig aparece assim, faz Space Lord, motherfucker. Muito legal. Vamos lá no poema de hoje. Então, Monster Magnet. Ouçam Monster Magnet. O Éder ganhou uma parte de CD do Monster Magnet, cópia de CD do Monster Magnet, a gente tinha a banda junto lá, porque eu fazia questão de dividir quando é legal o bagulho, assim. O poema de hoje é Sem Ponteiros. O Monster Magnet, ele tem muito essa coisa, assim, da urgência de viver. E essas bandas de stoner, eles falam muito disso. E se a vida não for só essa? Então vamos curtir essa que eu vou ter outra chance. E se a vida não for, e se a vida for só essa? Vamos curtir porque é só essa, tá? Então é uma coisa meio de stoner rock, assim, de cair, de curtir a vida, de viver loucamente, assim, e talvez você não tenha uma segunda chance. Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse excesso aí. Monster Magnet é uma banda que gosta de pisar no acelerador. Sem Ponteiros. Este agora, que é um presente de um futuro do passado, que será um passado no futuro, traz em um moto perpétuo das distorções entre um tempo, em um espaço multidimensional, uma percepção distorcida de uma tênue noção de uma realidade. Você vai ter que ler esse poema de novo para poder entender, tá? A se contorcer de acordo com as mentes e medirem tudo de acordo com as percepções egocêntricas, ora rápidas, que só a mente pode trazê-las de um ponto de vista impreciso, ora devagar, a ponto de esticar um momento até que ele se maqueie a sua real imagem, onde o aqui e agora já foram, mas também ainda serão, sem nunca deixarem de ser apenas um só, em um relógio sem ponteiros. O único momento que existe, que eu já falei várias vezes aqui no canal, é esse agora. Mas você está vendo um agora, que você está vivenciando agora, que já foi, porque eu já gravei, já postei, isso já não existe mais. O poema é sobre isso. É você fazer uma cara, você fala, hã? Nem a imagem que a gente está vendo agora é do agora. Se você olhar para alguma coisa, se você olhar para sua mão agora, você está vendo a imagem de milissegundos do que a sua mão já foi. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Pelo menos eu acho. Curta a vida, viva intensamente, ouça Monster Magnet, não perca tempo, é uma banda maravilhosa. Procure digita Monster Magnet aí, vê os videoclipes. Os videoclipes são muito legais. Tem um videoclipe deles que é super stoner, assim, que eles estão viajando no espaço, tocando numa cruz, assim. Então, tipo, cada amplificador e a bateria tá assim, e o Dave Wyndorf tá na frente, assim, eles tocando. Puta, eu não lembro o nome dessa música agora. E tem um outro clipe que ele aparece no Drácula 2000. E quando o Drácula volta, ele para no lugar e ele vê esse clipe do Monster Magnet Face Down.
ele vê esse clipe rolando, esse clipe é tipo, meu, serpente, pentagrama, mulher, tudo que você puder imaginar de muito louco, assim, e o David Wilford cantando muito louco. E aí o Drácula assiste um pedaço do clipe e ele fala, agora eu voltei na época certa. Então tem uma coisa de hedonismo, de curtir a vida que vale a pena demais. Diz aí, você já conhecia Monster Magnet? Você procurou ouvir Monster Magnet depois do que eu falei? Ouça música, seja feliz, viva intensamente, assista os vídeos do canal, se inscreva hoje, ontem, agora e amanhã e assista os vídeos e volte aqui no Terra Firma Society. Grande abraço, tchau, tchau.